Jonas capítulo 1, versículos 1 ao 3 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Jonas foi um profeta judeu de Israel, vivia no reino do norte, mais ou menos 760 anos antes de Cristo. A história de Jonas, para quem não conhece, é a história daquele profeta que resolveu desobedecer a Deus e pegou um navio para um lugar que não deveria ir, e no meio da viagem Deus levantou um forte vento que bateu no mar, veio uma tempestade, o navio estava para afundar. Os marinheiros desesperados, cada um rezando para o seu Deus para livrá-los do naufrágio e da morte, mas acordam a Jonas, que estava dormindo no navio, e Jonas fala: olha, a culpa de tudo isso daí é minha, porque eu estou fugindo de Deus. E então, qual é a solução? Jonas fala: me joguem no mar que tudo vai ficar bem. Pegam a Jonas, jogam no mar. A Bíblia diz que Deus mandou um peixe ir lá e engolir a Jonas, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. De lá ele orou a Deus e falou para o Senhor: Senhor, me livra dessa situação. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem ao peixe, que vomitou a Jonas na praia. E então disse de novo: Jonas, vai lá e prega aos ninivitas. E só então Jonas obedeceu a Deus. Há vários relatos de pessoas sendo engolidas por peixe e sobreviverem. Então não há nada de tão misterioso nesta história de um peixe engolir a Jonas e Jonas sobreviver àquela situação. Os assírios eram maus, os ninivitas eram maus. A maneira de eles causarem temor nos seus inimigos, eles faziam tamanhas atrocidades com as pessoas que os povos tinham medo dos assírios. Então, agora Deus fala para o profeta: você vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque o pecado dela subiu até aos céus. Na verdade, não está dizendo aqui o que era para Jonas pregar, mas no capítulo 3, no versículo 4, fala qual era a mensagem. 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias, e o Senhor está dizendo: Ele vai destruir esta cidade, vai acabar com tudo aqui. Esta era a mensagem. A Bíblia diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Deus falou para Jonas: Jonas, você vai para o norte, lá para o leste. E ficava mais ou menos 800 quilômetros, a cidade de Nínive ficava mais ou menos 800 quilômetros de Israel. Você vai para lá, alguns dias de viagem, e você vai andar pela cidade. Demora 3 dias para percorrer toda a cidade, e você vai pregar lá 40 dias, e o Senhor está dizendo que vai destruir este lugar. Mas a Bíblia diz que Jonas, ao invés de ir para a direita, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele se dispôs, mas ele falou o seguinte: quer saber de uma coisa? Ao invés de eu ir para lá, eu vou para lá. E ele então, ele vai até o porto na cidade de Jope, que hoje é Jafa, em Israel. Eu já fui lá algumas vezes. Ele desceu até o porto na cidade de Jope, e ele falou no seu coração: eu vou para a cidade de Tarsis. Tarsis ficava na Espanha. Tarsis era o lugar mais distante conhecido da época. Tarsis era famosa, a Bíblia fala em Salmos sobre os navios de Tarsis, o comércio de ouro, de prata. Ele falou: eu vou para o lugar mais longe do mundo para fugir de Deus. Quando ele chega em Jope,
coincidência, tem um navio saindo de lá para Tarsis. Você acha que tinha navio para Tarsis todos os dias, todas as semanas? Naquela época não era assim, meu amado. Tarsis ficava a 3.300 quilômetros mais ou menos dali de Israel. Os navios partiam uma vez, 2 vezes por ano. E quando ele chega lá em Jope, tem um navio que vai partir para o outro lado do mundo. Ele pergunta quanto que é a passagem é tanto. Ele enfia a mão no bolso, uau, eu tenho dinheiro, e ele paga a passagem, entra no navio, vai para o porão, desce para o porão, arruma uma almofada e dorme tranquilamente, pensando, eu vou fugir de Deus para o outro lugar. E às vezes as escolhas que nós fazemos em nossa vida vão trazer uma tempestade depois. Às vezes nós vamos ser engolidos na vida por alguns peixes também. Às vezes as escolhas erradas que nós fazemos em nossa vida faz com que venha uma tempestade que coloca a gente numa situação de naufrágio. A gente é engolido por um peixe e parece que tudo acabou ali porque nós tomamos uma decisão errada. Nós demos um passo fora da vontade de Deus. Deus havia falado para a gente ir para lá, mas nós nos achamos mais inteligentes do que o Senhor. Nós pensamos, bom, esse negócio de Bíblia é uma coisa quadrada, deixa eu fazer, eu administro a minha vida, deixa eu fazer o que eu acho que eu devo fazer. E então às vezes a gente quebra a cara, porque a gente sai fora da vontade de Deus. Primeira lição que eu tiro aqui desse texto é que todo passo fora da vontade de Deus é um passo para trás na minha vida. É verdade. Se você for ler os versículos aqui que eu li, você vai ver que Jonas desceu. Várias vezes fala aqui. Jonas desceu literalmente, geograficamente, ele estava no norte, ele teve que descer da montanha até o mar. Ele desceu, mas na vida é assim também. Jonas desceu até Jope. A Bíblia diz que depois Jonas desceu até o porão do navio. A Bíblia diz que depois Jonas desceu até a profundeza do mar. E a Bíblia diz que Jonas desceu até a barriga do peixe. É sempre assim, quando a gente escolhe o caminho que Deus não tem para nós, nós vamos descer na vida, meu amado. Nós vamos descer, nós vamos perder coisas. As coisas não vão dar certo para nós. Sempre nós vamos descer. Quando a gente erra, a gente sofre, a gente chora, a gente perde coisas, a gente dá um passo para trás, a gente perde a bênção, a gente perde às vezes o relacionamento com os filhos, a gente perde tanta coisa em nossa vida por fazermos uma escolha, quando Deus fala, olha, o melhor era ir para a direita, e você fala, não, acho que é melhor eu ir para a esquerda, porque eu sei melhor, eu sei levar a minha vida. Segunda coisa, não é fácil voltar ao caminho da obediência depois que a gente se desgarra, porque sempre tem um preço, sempre tem lágrimas, tem um acerto de contas, tem que pedir perdão, tem que se humilhar. Sabe, queridos, às vezes o caminho de volta é mais dolorido, não é fácil às vezes, mas a gente precisa ter coragem e pedir a ajuda de Deus. Senhor, venha me ajudar. Às vezes a gente se envolve em uma situação tão ruim em nossa vida, que nós perdemos tantas coisas boas na vida, e às vezes é difícil, mas olha, Deus pode consertar todas as coisas na nossa vida quando a gente se arrepende de verdade, meu amado. Terceira coisa, há uma providência de Deus, sim, mas há uma providência do diabo também. Eu poderia chamar de providência satânica. O que é? É que toda vez que você quiser fugir, o diabo vai colocar um barquinho lá para te esperar, meu amado. É o amigo que você não vê há tanto tempo. É alguém que você encontra que não foi Deus que preparou. A ex-namorada que você encontrou, de repente, trocou telefone com ela. Querido, ex-namorada não tem que trocar telefone. Se vem uma ideia ruim, logo vem a oportunidade.
Jonas, ele pensou assim, acho que eu vou para Tarsis. E ele foi até lá, quando chegou lá, uau, que coincidência, tem um navio justamente partindo para Tarsis. Quanto que é a passagem? Olha, deveria ser cara a passagem naquela época, para você viajar de navio 3.000 quilômetros pelo mar, uma vez por ano, 2 vezes por ano, é muito caro. Jonas tinha o dinheiro no bolso, que coincidência, tem vaga no navio? Tem vaga no navio. Oh, glória, como Deus é bom, não é? Nem sempre as circunstâncias indicam que aquilo é de Deus, meu amado. O diabo pode preparar armadilhas para acabar com você. O diabo pode preparar uma mulher para acabar com o teu casamento. O diabo pode preparar um rapaz para acabar com o teu casamento. O diabo pode criar oportunidades, colocar barquinhos na porta da tua casa, para você fazer algo que você sabe que não deveria fazer, meu amado, porque o errado é errado, o errado não é certo, o errado não é certo. Então, sabe, o inimigo ele vai providenciar as coisas para roubar os teus sonhos, para roubar você, para roubar a tua família, para roubar os teus projetos. Você teve tantos sonhos, você tinha 20 anos de idade, 25 anos de idade, você sonhava tantas coisas maravilhosas, mas a vida corre, a vida anda, e às vezes as oportunidades surgem na vida, e você vê, bom, as circunstâncias são favoráveis, e às vezes é um barquinho do diabo que você está entrando. Porque quando Jonas pensou, eu vou para Tarsis, lá estava o navio para levá-lo. Ele poderia falar um monte de coisa. Bom, Tarsis é uma cidade grande. Tarsis, as pessoas de Tarsis precisam ouvir a pregação. Tarsis, eu tenho uma paz no meu coração, que eu vou entrar nesse navio, vou até dormir. Sabe, Tarsis, me parece que é um bom lugar para ir. Sabe, a gente quando quer sair do centro da vontade de Deus, a gente começa a arrumar desculpas. Nossa, mas ele é tão lindo, ele encaixa direitinho comigo, pastor. É um bom rapaz, ele é honesto, um cara trabalhador. A única coisa, ele não quer saber de Deus, mas ele é um bom moço. O problema é que às vezes Deus fala, olha, é melhor você ir para lá. E nós falamos, Senhor, o Senhor não entende da vida. É melhor eu ir para lá. E aí vai lá e vem a tempestade, e vem o peixe, te engole. E você vai lá para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para a profundeza do abismo, meu amado. Você chega a um ponto, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu estou no fundo do poço. Não era o lugar que Deus tinha para você, meu amado. Deus quer te abençoar. Agora a boa notícia é que Deus é especialista em tirar gente do fundo do poço. Ainda bem. Em quarto lugar, o livro mostra um Deus que ama, um Deus que ama qualquer pessoa, um Deus que ama os ninivitas, embora eu não ame os ninivitas. Jonas não amava os ninivitas, eles são os inimigos. Mas a Bíblia mostra um Deus que é capaz de amar qualquer pessoa e quer trazê-la para o lugar certo, para o caminho certo. Não importa quem seja você, você pode ter errado tanto na tua vida, você pode já ter 80 anos de idade e falar, pastor, a minha vida inteira eu errei, mas se você se arrepende e fala, Senhor, eu errei, me perdoa. Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que ele perdoa você e muda a tua vida, e coloca no teu coração uma alegria que você nunca experimentou, meu amado. A alegria que Deus coloca na tua vida é melhor do que qualquer coisa que o ser humano possa experimentar nesta terra. Os ninivitas não mereciam nada, eles eram maus, mas sabe o que aconteceu? A cidade inteira se voltou para Deus. A cidade inteira começou a buscar ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus não destruiu aquele lugar. Eu me lembro de uma história que o pastor Philip Yancey conta num livro dele, quando ele fala sobre graça.
Ele fala de uma menina, na verdade ele parafraseia uma história da Bíblia, mas ele fala de uma adolescente que estava na sua casa, e adolescente, coisas que adolescentes às vezes vivem. O pai e a mãe vinham brigando com ela, porque ela tinha piercing, ela tinha tatuagem, era uma adolescente ainda. O pai falava, implicava com as roupas dela, com a saia dela que era curta e com tantas outras coisas. Até que um dia, depois de uma discussão, a menina falou assim, quer saber? Eu vou fugir da minha casa. Então ela pega as coisinhas dela, põe numa maleta escondida e no meio da noite foge e pensa, eu vou para a cidade, ao mais longe, a 500 quilômetros daqui, e lá a maior cidade do estado, e lá eu vou viver a minha vida. Ela chega lá, ela começa a viver a sua vida lá. Ela conhece algumas pessoas, parece serem bondosas, amigáveis, numa cidade tão grande. Um homem com um carrão grande, convida ela para jantar, leva ela para as festas. E ela fala, que maravilha de vida. Até se esquece aquela cidadezinha lá do interior, lá da roça que ela vivia, né? Com seus pais que não deixavam ela fazer nada na vida. Agora ela estava aproveitando as coisas. Só que o homem coloca ela num apartamentozinho e ensina ela a ganhar dinheiro fácil. E então ela começa a viver da prostituição ainda adolescente. Um dia na casa dela, ela pega 1 litro de leite, ela vê a foto dela lá de adolescente, com uma frase, procura-se. Mas ela fala, bom, hoje com o cabelo pintado, toda maquiada, nem parecia mais uma criança, uma adolescente que ela era. Ela vai vivendo a sua vida, ela se enfia nas drogas, só que ela fica doente, e aquele homem vê que ela não tem mais utilidade, e tira ela do seu apartamento e coloca ela na rua. Num dia frio, ela está lá sentada, eu me lembro da minha casa, eu me lembro lá dos campos, eu me lembro do meu cachorro que corria de um lado para o outro, que saudade da minha casa. Ela pensa, bom, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou voltar para lá. Ela vai até o orelhão, ela põe a fichinha lá, o cartão, e ela liga 3 vezes para sua casa. As 3 vezes cai na caixa postal. Na terceira vez ela deixa uma mensagem, ela fala, pai, eu vou pegar um ônibus e eu vou para aí. Eu vou estar passando aí na cidade amanhã meia-noite. Se vocês quiserem me ver, é só me esperar. Se não tiver ninguém na rodoviária, eu vou seguir o meu caminho. Depois ela fica pensando, será que eu fiz o certo? Porque talvez eles estejam viajando, eles não ouviram, mas no dia seguinte ela pega o ônibus e ela vai. À medida que o ônibus anda, ela fica pensando, o que vai acontecer? Será que vai ter alguém lá? Até que a última curva, o ônibus entra na rodoviária e o motorista fala, nós temos apenas 15 minutos aqui, vocês podem ir no banheiro, 15 minutos o ônibus está partindo. Ela então, com medo, ela desce as escadas do ônibus e, para sua surpresa, havia mais de 40 pessoas lá. Lá estavam os seus avós, seus bisavós, estavam os tios, os primos. O seu pai vem para ela corre e vai falar para ele, pai, olha, me desculpa, mas antes de ela conseguir falar, o pai dela abraça ela e fala, filha, que bom que você voltou para casa, nós estávamos esperando você. Sabe, é um Deus que perdoa, é um Deus que não olha para os nossos erros, é um Deus que quer consertar sim a nossa vida quando a gente se arrepende, é um Deus que a gente vem e apresenta para Ele, Senhor, aqui está a minha vida, e às vezes a vida da gente está toda estraçalhada, toda quebrada, às vezes até no exterior está tudo certo, as pessoas olham para nós e acham que nós somos felizes, mas às vezes lá dentro da gente está tudo quebrado. Mas o Senhor vem e muda a nossa sorte, e muda a nossa vida. Deus, Ele é bom, compassivo. Deus não quer julgar, Deus quer perdoar. Amém?